Capítulo 15. Acabamos conversando mais um tempo e, depois disso, ele adormeceu, pois estava de fato exausto. Eu ainda permaneci acordada pensando como sempre. Depois não vi mais nada e pela manhã, quando acordei, a cabana estava vazia, ele já havia ido. Corri até a janela e os bois também já não estavam ali. Só encontrei o meu cavalo amarrado debaixo da árvore. A chuva havia cessado e o rio estava bem calmo, era hora de ir embora. A noite anterior, naquele momento, parecia um sonho distante. Eu nunca tinha me sentido tão feliz em apenas conversar com alguém de forma tão espontânea. E agora precisava voltar para o caos. Precisava resolver os problemas da dívida da fazenda e ligar para André a fim de lhe pedir mais tempo. Tomei coragem, fechei a cabana e saí na lama. Caminhei até o cavalo e assim que consegui montar, ele começou a se dirigir sozinho para a trilha por onde nós tínhamos vindo. Havia ensaiado nos meus pensamentos muitas formas de dizer bom dia a Lisandro e me sentia decepcionada por ter dormido demais e não tê-lo visto sair. Quando finalmente cheguei ao pátio da grande casa, pude avistar Henrique selando um cavalo e Pedro em pé junto a um carro, conversando com ele. Quando me viram, ficaram surpresos e Henrique veio ao meu encontro me ajudar a descer do animal. De onde você foi parar, Bel? Ficamos preocupadíssimos. Mãe disse que depois de falar com o pai você saiu e não voltou mais. Com aquela chuva ficamos pensando que podia ter acontecido algo. Ele me colocou no chão e olhou para mim tão seriamente que seu semblante muito me lembrou de papai. Dei um breve sorriso antes de respondê-lo, passando as mãos em seus ombros. Calma! Eu fui dar um passeio para me distrair e acabei encontrando uma cabana do outro lado do rio. Fiquei por lá e caí no sono. Quando vi, já estava chovendo e o rio havia enchido. Não pude voltar. E foi só isso que aconteceu. Respondi pausadamente a fim de não deixar dúvidas. Ele relaxou a postura e me abraçou de uma forma quase paternal, parecendo extremamente aliviado. Não faz isso de novo, sério. Já estava mandando Pedro ir para a cidade e chamar a polícia. O meu outro irmão também veio ao meu encontro e, bagunçando o meu cabelo, começou a rir animadamente. Você é uma mocinha muito travessa, Bel, nem parece ser a irmã mais velha. Todos deveriam ter escutado nossa conversa, pois a porta da sala se abriu. E Tatiana, Marcela e mamãe saíram para ver o que estava acontecendo. Quando me viram, mamãe proferiu um agradecimento a Nossa Senhora de Aparecida e veio me abraçar. Nunca vi tanto excesso de carinho. Talvez estivessem sentindo pena por finalmente ficarem sabendo do meu aborto. Demorei a conseguir me desembaraçar delas. Depois que finalmente pude ficar sozinha, fui para o meu quarto e tomei um banho bastante demorado. Vesti roupas limpas e peguei o meu celular. Era melhor ligar de uma vez por todas para André. Quando liguei o aparelho, percebi que havia várias chamadas não atendidas do escritório. Pelo visto, ele também queria falar comigo. Apertei chamando e fiquei aguardando. O celular tocou apenas 3 vezes e então escutei o tom de voz meio desesperado de André do outro lado da linha. Anabel, finalmente! Achei que tinha sido engolida pela terra, mulher. Liguei pelo menos umas 10 vezes para você. Percebi que ele estava irritado. Desculpe-me, André. Eu tentava escolher as palavras, pois quando ele estava irritado, qualquer coisa era motivo de guerra. É que caiu uma tempestade horrível e não havia serviço de rede. Dane-se. Esse buraco onde seus pais moram é um tédio. Sei que te prometi uma semana de férias para ficar por aí, mas estou precisando de você. Esse escritório simplesmente não funciona sem você por aqui. As últimas palavras dele
me fizeram perder toda a esperança de poder ficar mais um tempo na fazenda. André, muitas coisas estão acontecendo por aqui. Na verdade, um problema financeiro bastante complicado assolou minha família. Eu pensei em lhe pedir mais tempo para poder assumir o caso, mas estou vendo que é impossível. Completamente impossível, bradou ele. Eu sabia que iria dizer aquilo, mas nunca custava tentar. Escuta, André, o caso é sério, eu preciso ficar. Estava quase suplicando, mas André era um homem temperamental e difícil quando queria. Você tem que se decidir, Anabel, você não pode seguir a dois senhores. Suspirei fundo, sentindo-me vencida. Nenhuma das minhas argumentações seria boa o suficiente para o meu chefe. Ele tinha razão, eu precisava me decidir. Quando quer que eu volte? Perguntei com um tom reprimido. Amanhã. Sei que lhe prometi, mas não estamos dando conta sem você. O escritório está trabalhando no maior caso criminalista que já tivemos. E eu preciso de você ao meu lado neste momento. Sabia que, quando André começava a falar na primeira pessoa do plural, era porque na realidade ele estava querendo escapar da rotina pesada e da correria entre um caso e outro. Desde que comecei a trabalhar lá, percebi que André, apesar de extremamente talentoso, não gostava muito de sua profissão. Mas era um legado de família e ele deveria continuar o ciclo, o que parecia sufocá-lo. Tudo bem, fique tranquilo, mas saiba que precisarei cuidar também do caso de minha família e por isso virei mais vezes para cá. Não estava pedindo permissão. Usei um tom firme, a fim de mostrar a ele que eu também tinha vontades próprias e que cobraria as merecidas folgas entre um caso e outro. Nunca as tive, desde que comecei a trabalhar em seu escritório. Não porque ele era carrasco a este ponto, mas porque eu não queria me afastar um segundo sequer do trabalho. Era uma forma de preencher o vazio. Ah, você me põe louco ainda. André desligou o telefone na minha cara, mas eu sabia que não me contestaria. Ele não me tratava como uma simples funcionária. Na verdade, respeitava as minhas opiniões, pois sabia que se eu o deixasse, dificilmente encontraria alguém tão eficiente. Bem, essa era uma das vantagens em ser uma viciada em trabalho, ou não. Capítulo 16. Depois da ligação, eu fui direto para o escritório de papai. Se eu tinha que ir embora, era melhor deixar tudo encaminhado. Não podia deixá-los na mão e, por isso, nas horas vagas do trabalho, estudaria todas as dívidas e o melhor plano de ação, para que pudéssemos pagá-las. Não acreditava que fossem conseguir o dinheiro, afinal, era uma quantia enorme, mas não custava tentar. Durante minha pré-análise não conseguia me concentrar. Meu pensamento se voltava para o homem que eu vira sem camisa na noite anterior naquela cabana. Como era perfeito! Sentia meu corpo todo estremecer só de me imaginar aninhada a ele, sentindo o calor daquele peitoral forte, o cheiro daquela pele dourada. Arrepiava-me toda com tais pensamentos e me repreendia por tê-los. Afinal, Lisandro não parecia estar nem um pouco interessado em mim. Aliás, por que estaria? Eu era uma completa estranha, meu Deus. Reuni todas as promissórias e boletos atrasados. Separei-os de acordo com suas datas de vencimentos, valor e espécie. Eram tantos papéis que não consegui assimilar como papai lograra acumular tanta coisa. Sempre me pareceu um homem bastante organizado. Precisava encontrar uma estratégia para que pudessem ganhar tempo. Na verdade, a dívida maior era com Gregório de Azevedo. E se eu conseguisse convencê-lo a nos dar mais um tempo, talvez houvesse uma chance muito maior. Só saí do escritório para almoçar. Não que estivesse com fome, mas era necessário informar a todos que eu precisava ir embora e explicar a situação. Não me sentia preparada.
Eu havia acabado de me reconciliar com meus pais e queria que eles não pensassem que eu estava sendo egoísta. Todos estavam à mesa, até os adoráveis filhos da minha irmã petulante. Mas, para minha surpresa, até mesmo Diana parecia bastante calma, o que dificultava um pouco as coisas. Bom, eu preciso informar uma coisa. Comecei logo depois que todos haviam terminado a refeição e esperavam Ritinha trazer a sobremesa. Meu chefe me ligou e ele quer que eu volte hoje mesmo. O escritório está com muitos casos pendentes e ele precisa de mim. Mas você mal chegou e já vai embora, filha? Contestou minha mãe, tornando tudo ainda mais difícil. Fazia tanto tempo que não nos víamos e eu queria que ficasse mais. Eu também gostaria de ficar, mas não posso, mãe. Bel, como vai ficar aquele assunto? Perguntou-me Pedro com um tom de preocupação na voz. Bem, eu tenho tudo sob controle. Estou estudando o caso e elaborando minha estratégia de ação, para que saia tudo dentro dos conformes. Pode ficar despreocupado, não irei abandoná-los. Suspirei fundo por um momento. Eu não podia deixar claro diante de todos o assunto que estávamos falando e por isso ponderei as palavras. Eu tentarei vir mais vezes e acompanhar o processo da melhor forma possível. Tenho medo de você ir e demorar mais 16 anos para voltar. Dessa vez foi Marcela quem me surpreendeu. Olhei para ela um tanto confusa e tentei sorrir. Não, eu não vou fazer isso, prometo. Por mim você pode ir e não voltar mais. Diana fez questão de começar a espalhar a discórdia, o que me irritou, mas decidi não lhe dar ouvidos. Diana, chega. Já conversamos sobre isso. Pela primeira vez vi Guilherme tomar uma atitude correta perante a infantilidade de minha irmã. Dei-lhe um sorriso encorajador, pois ele precisava assumir uma postura mais séria, para que minha irmã parasse de se sentir superior a tudo e todos. Vou sentir sua falta, titia, disse a adorável filha do casal. Eu a olhei com ternura, imaginando se algum dia eu poderia ser mãe de uma criança tão linda quanto ela. Aquela viagem havia mudado minha vida, quebrado muitos dos meus escudos que demorei tanto tempo para construir. E de certa forma eu me sentia feliz com isso. Também sentirei, minha querida. Prometo que quando eu voltar trarei presentes para ambos. Respondi dirigindo-me também ao irmãozinho, que me olhava com olhos grandes e brilhantes. Pela primeira vez eu me sentia triste em deixar aquelas pessoas para trás, até mesmo Diana e sua implicância crônica. É sério, eu vou voltar. Ninguém falou mais nada. Ritinha serviu a sobremesa e comemos em silêncio. Eu não sabia o quanto eles se importavam comigo até então, mas sentir aquela tristeza por conta de minha partida me comoveu. Todos estavam feridos demais com a doença de papai. E agora pensavam que eu iria embora e não voltaria. Eu tinha todos os motivos para não voltar, mas não faria isso, pois era tempo de estreitar os laços familiares novamente e tê-los ao meu lado, mesmo que nosso passado fosse carregado de desgraças. Henrique, você pode me levar até a cidade? Perguntei depois que saímos da mesa. Meu irmão passou as mãos pelo cabelo e pensou por uns instantes. Não posso, Bel, desculpe-me, mas preciso resolver um problema com os compradores de café. Ele hesitou por um instante. Se quiser, posso pedir para alguém te levar. Eu quero sim, preciso comprar minha passagem, respondi agradecida. Subi para o quarto e troquei de roupas, peguei meus documentos e dinheiro para a passagem. Como não era meu irmão que me levaria até a cidade, talvez, somente talvez, eu fizesse uma visita a Gregório de Azevedo. Seria extremamente estranho, mas necessário, pois se eu conseguisse convencê-lo na lábia, não precisaríamos de todo o processo legal que envolveria muito estresse para os meus familiares. Para minha surpresa, quando saí ao alpendre, quem estava dentro do carro me esperando era Lisandro.
A picape que estava dirigindo era tão antiga que me fez ficar um tanto constrangida. Preferia 1000 vezes ir no carro que Henrique havia usado para me trazer para casa do que na sua picape. Você vai me levar nisso? Dei ênfase mostrando o carro e fazendo uma expressão de descontentamento. Preciso trazer uns sacos de ração. Seu irmão disse para eu te dar uma carona, então entra logo no poçante. Vamos embora. Ele começou a rir quando eu revirei os olhos e contornei o carro a fim de entrar do lado do carona. Lisandro, Lisandro, espera! Escutei uma voz feminina e graciosa chamá-lo. Não precisei olhar para trás para perceber que era Ritinha. Que foi, Rita? Que aconteceu? Perguntou ele, debruçando-se na janela para falar com ela, que veio toda assanhadinha, saltitando pela escadaria. Usava um vestido tão curto que as pernas jovens e firmes ficavam completamente expostas. Levei instantaneamente uma mão à minha camisa, puxando o pano para cobrir qualquer parte de pele exposta. Quando percebi o que tinha feito, abaixei a cabeça e suspirei fundo. Eu tinha que parar com isso. Não podia deixar minha insegurança se apoderar de mim assim. Yaya pediu para te entregar esta lista para você comprar para ela. Ela lhe entregou o papel e deu um sorriso aguado. Pode fazer este favor? Tudo bem, diga à minha mãe que se der tempo eu trago. Tenho que levar a patroa até a rodoviária. Só então a moça se deu conta de minha presença. Olhei-a com uma expressão indecifrável, pois estava me recuperando de meu breve momento de fragilidade. E Rita se encolheu toda de vergonha. Sua face enrubesceu e ela se afastou da janela do carro. Tá bom, eu digo. Até mais ver, querido. Ela saiu correndo e ele começou a rir. Guardou a lista no bolso e deu partida no carro. E eu fiquei calada, corroída por um ciúme que não compreendia. Não sabia se era pela jovialidade daquela menina, ou se por ela ter a completa atenção do homem ao meu lado. Tentei afastar tais pensamentos e então algo me chamou a atenção. Dona Iguaracê, ou Yaya, aquela doce senhora que me entregou o copo de água na cozinha, era a mãe de Lisandro. Parecia surreal, mas, reparando bem nos traços, ele havia dado seus olhos bonitos e a tonalidade da pele. O sol estava quente e a estrada toda cheia de lama, por causa da chuva da noite passada. O carro patinava constantemente, atirando barro para todo lado. Fechei um pouco o vidro para não me sujar e quando olhei para Lisandro, ele parecia pensativo. Eu também estava. Em poucas horas iria embora e nem teria a chance de conhecê-lo mais profundamente. E não sabia explicar o porquê eu queria tanto desvendá-lo. Talvez, quando eu voltasse, ele já estivesse casado com aquela menina jovem, de beleza selvagem. Ele não podia. Lisandro precisava de uma mulher mais experiente, mais vivida. Lisandro precisava de mim. Meu Deus, o que eu estava pensando? Quanta insanidade! Sua namorada? Perguntei com um tom reprimido. Não queria esboçar a urgência que estava sentindo por sua confirmação. Mais ou menos, digamos que estou aguardando ela crescer um pouco mais para cortejá-la. Senti o meu rosto queimar de vergonha. Queria que ele me dissesse que não tinha nada com ela, que esperava encontrar alguém mais interessante. Que tola! Ela parece tão assanhadinha. Não consegui conter as palavras. E, além do mais, é muito nova para você. Pode ser considerado pedófilo. Falou a advogada. Ela é novinha, natural que seja assanhada e por isso estou esperando ela completar mais idade para podermos assumir um compromisso mais sério. Não sou pedófilo, não fiz nada de errado além de uns beijinhos. Senti o meu estômago revirar. Preferi me calar, nada que eu dissesse mudaria sua opinião sobre a garota.
Pensei então que Lisandro ao menos não era como Otávio, o que lhe conferia ainda mais pontos. Eu precisava parar com isso. Ele me levou até a rodoviária e comprei minha passagem. Depois passamos para comprar as rações que ele precisava e as coisas que a velha Yaya havia pedido. Por fim, Lisandro disse que iríamos embora e eu me decidi. Pedi para que me levasse até a casa de Gregório de Azevedo. O que pretende com isso? Perguntou-me curioso, eu sorri. E fiz um gesto desdenhoso com a cabeça. Nada que seja da sua conta. Percebi que ele se irritou, mas não me contestou. Subimos várias e várias ruas, retornamos à rodoviária e prosseguimos em frente. A cidade estava muito maior do que eu havia calculado. Quando chegamos a um portal extremamente elegante, indicando um residencial privado, Lisandro virou para a esquerda e adentrou. Passou mais algumas quadras e parou o carro em frente à casa mais elegante que eu havia visto na cidade toda. Fiquei encantada com o modelo e todos os coqueiros que adornavam a calçada. A casa ocupava um quarteirão inteiro, toda trabalhada em tijolos à vista e um telhado rústico que dava um ar muito charmoso e europeu para a construção. Os portões eram de grades negras e altas, todas adornadas por desenhos feitos de ferro retorcido. Pude observar um quiosque mais ao fundo e na frente. O exuberante jardim florido era o principal atrativo. Meio bestificada, perguntei: tem certeza de que é essa casa? Ele fez que sim, com a cabeça, e me senti bastante insegura. Quando eu morava na cidade, a casa dos Azevedo ficava perto do centro. E era um sobradinho amarelo muito elegante que todo mundo invejava. Eles haviam evoluído muito, percebi. E ao contrário de nós, para melhor. Voltei-me para ele novamente e disse, tentando soar o mais gentil possível: por favor, espere-me, prometo que não vou demorar. Fui até o portão e procurei pela campainha. Apertei-a e logo uma voz soou no interfone pedindo minha identificação. Disse meu nome e o motivo de estar ali. Precisava muito falar com Gregório, se possível fosse. A voz me respondeu que ele não estava, mas que seu filho poderia me receber. Congelei. Qual dos filhos? Minha voz soou vacilante e então a prestativa voz respondeu que Ricardo estava em casa. Engoli em seco. Esperava sinceramente que ele não guardasse raiva do passado. Tudo bem, o assunto pode ser tratado com ele. Não demorou muito e o portão eletrônico se abriu. Receosa entrei e logo uma mulher de meia idade veio me receber. Ela andava vagarosa pelo caminho de pedra que cortava o gramado perfeito. Quando falou comigo, percebi que era a mesma voz do interfone. Dolores era seu nome. Gentilmente, ela me levou para o interior da mansão. Se o lado de fora já era deslumbrante, o de dentro era a coisa mais incrível que eu já vira na vida. Havia uma sala de estar decorada com móveis de muito bom gosto, tudo muito claro e sofisticado. E como se não fosse o bastante, atravessando a sala, podia-se ver uma árvore crescendo dentro de casa. Não, eu não estava louca. Quando nos aproximamos, percebi que era um jardim interno. Havia até mesmo um chafariz. Muitas orquídeas adornavam o lugar, dispostas em luxuosos vasos. O teto naquela parte da casa era de telhas solares, o que permitia a entrada da luz natural, possibilitando que as plantas crescessem bonitas e vistosas. Fiquei encantada com aquilo e nem percebi que, sentado em um banquinho ao lado da árvore, havia um homem. Ora, ora, ora!
Depois de 16 anos, você finalmente apareceu. Olhei estupefata na direção da voz e avistei um homem muito atraente. Seus cabelos loiros impecavelmente arrumados davam-lhe um ar muito sério. Os olhos verdes e profundos estreitaram-se ao meu olhar. Ah, meu olhar, e quando levantou, percebi que possuía um corpo atlético definido e elegante. Pouco restara do menino magricela que costumava ser meu amigo, e senti os meus lábios se abrindo em um sorriso tímido, diante do homem que era para ser meu marido. Aquele milionário e elegante homem. Por um momento me arrependi amargamente por tê-lo abandonado nas vésperas de nosso casamento. Eu realmente deveria ter lhe dado uma explicação. Contudo, chorar o leite derramado não serviria de adianto. Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Respondi de forma humorada, tentando não demonstrar o meu repentino nervosismo em sua presença. Querida, se veio para o nosso casamento, lamento. Você está 16 anos atrasada e não está usando o traje adequado. Olhei para ele tentando encontrar as palavras certas para responder sua brincadeira à altura, mas não consegui. Ricardo veio em minha direção, sorrindo de forma divina. E apenas me estendeu a mão para cumprimentar-me. Perdoe-me a brincadeira, Anabel, disse com um tom repentinamente formal. Mas diga-me o que a trouxe até aqui, depois de tanto tempo. Apertei sua mão, sentindo as minhas pernas tremerem, lógico. Seria muito elegante de minha parte dizer a ele que eu havia aparecido com o intuito de pedir um prazo para que o meu pai quitasse sua dívida com o dele, e não para saber como o meu velho amigo estava. Olhei para os lados e dei um sorriso sem graça. Estava completamente envergonhada. Mas não era de meu feitio ficar sem palavras. Eu precisava dizer logo o motivo de minha vinda. Ricardo, Na verdade, eu vim para conversar com seu pai. Como deve saber, meu pai está muito doente. Ele me interrompeu. E você veio para falar sobre a dívida de seu pai, correto? Senti meu rosto queimar de vergonha. Nunca devi nada a ninguém, nem mesmo quando tive de me sustentar sozinha. Por isso não sabia lidar com a situação. Exatamente. Suspirei fundo e prossegui. Estive fora por muitos anos, como você sabe, e não tinha conhecimento a respeito da dívida até ontem. Descobri que a fazenda está praticamente falida. Meu pai não soube administrá-la e agora, em sua convalescência, precisamos agir. Era duro expor os fatos para aquele homem à minha frente. Mas ele parecia compreensivo, olhava-me atencioso e por isso tive coragem de dizer o restante. Estou aqui com o intuito de negociar novos prazos para a realização do pagamento. Compreendo perfeitamente sua situação, disse ele. Por favor, vamos nos sentar para discutirmos sobre isso. Pois estou a par de todos os negócios de meu pai que, perdoe-me, estão muito bem. Não gostei do comentário debochado que ele fez, mas Ricardo não tinha culpa de meu pai ter sido inconsequente. Portanto, passei por cima daquilo também e eu segui. Ele me levou por outro corredor e adentramos um cômodo bastante sofisticado. Presumi que fosse o escritório, pois havia estantes de livros dispostas na parede, uma mesa redonda com várias cadeiras mais ao centro e uma mesa menor a um degrau acima no piso, onde havia inúmeros papéis dispostos de forma organizada. Ricardo caminhou até lá e se sentou à mesa, indicando-me a cadeira em frente. Seguiu e me sentei, sem delongas.
De forma compenetrada, ele abriu uma gaveta e retirou de lá algumas pastas. Procurou em meio a elas e retirou de dentro de uma pasta marrom algumas promissórias bastante amareladas. Inspecionou-as e depois as estendeu até mim. Veja, Anabel, essas promissórias são tão antigas quanto o nosso caso. Não entendi o que ele quis dizer com aquilo. Por isso ignorei suas palavras e peguei os papéis a fim de examiná-los. Em todas elas havia a assinatura de papai. Eram contas tão absurdas que eu não conseguia entender como ele conseguiu contraí-las. Faz mais de 16 anos que seu pai nos deve muito dinheiro. Então, querida, diga-me como podemos renovar os prazos, sendo que eles já foram dados? Abaixei o olhar. Ele tinha razão. Mas eu precisava tentar uma estratégia diferente. 1 ano ou 2 a mais ou a menos não farão diferença. Seu pai sempre diz que vai pagar no próximo ano, quando a colheita for melhor. E tem dito isso há quase 20 anos. Não podemos esperar mais. Meu pai já renovou estas promissórias muitas vezes e foi levando assim. Mas agora é hora de levar isso à justiça. Eu sei que não tem motivos para acreditar em mim, mas nós não somos o meu pai. Temos a intenção de quitar a dívida o mais rápido possível, pois se ele vir a falecer, as coisas vão se complicar ainda mais. Senti o meu estômago doer, só de pensar na possibilidade daquilo se concretizar. Não queria que meu pai morresse, mesmo depois de tudo o que fizera. Afinal, ainda era meu pai, sempre seria. Anabel, sempre teimosa. Você sabe que estragou a única chance de seu pai pagar esta dívida? Não sei por que está insistindo agora. Quando ele proferiu tais palavras, olhei-o com espanto estampado na face. O que queria dizer com aquilo? Eu não ouvi direito. O que quer dizer com isso? Eu não estraguei nada, eu nem mesmo sabia dessa dívida. Retruquei a fim de me defender. Você sabe que não tenho contato com ninguém desde... por favor, Anabel, interrompeu-me ele. Você quer mesmo que eu acredite nisso? Não se faça de tola. Sabe muito bem que o nosso casamento arranjado era o pagamento da dívida. Por isso seu pai não se importou que tivesse tão pouca idade. Arregalei os olhos diante daquela informação. Senti o meu coração começar a se acelerar. E antes que pudesse dizer qualquer coisa, Ricardo prosseguiu. Sempre fui apaixonado por você. Até cheguei a me declarar, lembra? Mas nunca me deu a oportunidade de cortejá-la, mesmo que fôssemos próximos. Sempre vergonhosa demais, era uma tentação para mim. Comentei com meu pai que ficaria muito feliz em me casar com você e ele disse isso ao seu pai. Ambicioso, seu Manuel disse que cederia sua mão para mim, se meu pai perdoasse a dívida. Como declarei que a amava muito, meu pai não fez objeção. Mas você, que parecia ter concordado com tudo, foi encontrada nos braços de outro nas vésperas do casamento. E mais, deixou-me sem explicação alguma. Nem uma palavra. Porque, sinceramente, Anabel, mesmo que você tivesse se entregado a outro homem, eu a teria aceitado, pois a amava cegamente. Ele havia se inclinado em minha direção, enquanto dizia aquelas palavras que fizeram meu mundo desabar. Seus olhos pareciam em chamas, eu não sabia o que fazer, o que dizer. Após um momento de euforia, Ricardo se recompôs e continuou sua fala que acabou de me destruir.
Depois de uns anos, me convenci de que você havia tomado a decisão certa, pois os motivos de nosso casamento eram absurdos demais. Eu estava cego de amor e faria qualquer coisa para tê-la para mim, mas não era o correto. Você tinha que me amar de volta, não é mesmo? Mas aí você aparece aqui, depois de todos esses anos, e quer que eu acredite que não sabia de nada e que está com boas intenções. Por favor, não se faça de desentendida, não perante a mim. Estava estática. Já não enxergava mais nada ao meu redor. Meu coração foi arrebatado por uma dor insuportável. Queria morrer. Então, eram estes os verdadeiros motivos daquele casamento arranjado. Eu serviria de pagamento das inconsequências de meu pai. Ele nunca teve a intenção de me ver feliz. Era tudo uma questão de interesses. Senti uma lágrima quente escapar pelo canto do meu olho, e junto dela vieram outras e outras. Meu rosto estava todo molhado e nada eu conseguia dizer. Deus já tinha ultrapassado a cota de choro por uma vida toda, naqueles poucos dias com minha família. E estava chocada demais com aquela descoberta. Era cruel demais. Anabel, o que é isso? Por que está chorando? Perguntou-me Ricardo, mas sua voz parecia tão distante que nem consegui responder. Não tinha mais sentido a minha visita. Não tinha mais sentido. A minha vinda até aquela cidade, toda aquela cerimônia, era tudo mentira. Levei a mão aos olhos com o intuito de limpar as lágrimas e então, quando minha visão estava menos turva, encarei Ricardo nos olhos e da forma mais sincera desabafei. Eu não sabia disso. Não sabia que o meu valor para o meu pai era tão baixo. E no final você é igual a ele, pois concordou com este absurdo. Cuspi as palavras cheias de amargura, ignorando todas as vezes que repetiu me amar cegamente, e então me virei de lado. Bem, acho que já não tenho mais nada para fazer aqui, com licença, e obrigada pela excelente recepção. Dei-lhe as costas e retirei-me sem olhar para trás rumo à saída. Não conseguia ficar ali mais um instante. Olhar para Ricardo me causava náuseas. Estava tão triste que nada poderia me consolar, nada. Meu filho havia morrido no meio de toda aquela farsa. Era por isso que nutriam um ódio tão grande por mim, porque com a minha inconsequência tiveram que decretar falência. Anabel, volte aqui, espere. Eu jurava que você sabia. Você concordou em se casar comigo. Escutei ele dizer ao longe. Mas tinha certeza de que estava vindo atrás de mim. Esforcei-me para encontrar a porta de saída. Tudo o que eu queria era ir embora daquela casa, esquecer que havia vindo até ali, esquecer que havia feito aquela viagem. Atravessei o jardim sem olhar para trás e assim que cheguei ao portão ele me alcançou, fazendo-me girar nos calcanhares e olhá-lo no rosto. Segurei-me para não lhe esbofetear. Eu juro que pensava que você sabia, disse ele, olhando-me de um jeito que muito lembrou o Ricardo da juventude, aquele com quem concordei me casar, por acreditar que poderia me proteger, pois era um amigo para todas as horas. Eu não tive a intenção de ofendê-la. Você sempre foi preciosa para mim. Acontece, sibilei. Eu aceitei me casar com você sob pressão, mas aceitei principalmente porque éramos amigos e eu achei que poderia confiar em você e quem sabe com o tempo até poderia amá-lo. Confessei suspirando fundo. Mas realmente agradeço por ter dito a verdade. Ao menos uma pessoa fez isso. Meneei a cabeça negativamente e então limpei o rosto olhando-o nos olhos. Mais alguma coisa, senhor Azevedo?
Por favor, perdoe-me. Dei um sorriso sarcástico e puxei o meu braço, que ele ainda segurava libertando-me. Vejo que não tem mais nada a dizer, portanto, com licença. Dizendo isso, novamente lhe dei as costas e saí portão afora, deixando o meu desespero se aflorar. E então corri. Corri como uma adolescente assustada.